Livro de Atos, capítulo 2. Amém, igreja? Amém. E diz assim a palavra do Senhor. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. Aleluia. E foram vistas línguas repartidas como de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu vou repetir. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma grande multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua? Partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Ferígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentes e árabes. Nós o ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? E alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Aleluia, glória a Deus. Quando eu recebi a mensagem da pastora Tânia, ela disse: Jackson, eu vou deixar para você pregar na minha casa o fechamento da campanha do Monte. E naquele momento, quando eu li aquela mensagem, eu perguntei para Deus: Deus, o que o Senhor quer me ensinar através da minha vida naquele lugar? Que não seja as minhas palavras, que não seja um versículo, uma passagem que eu gosto, mas que é o Senhor que deseja falar. Porque nós temos que seguir aquilo que Paulo diz na carta de Gálatas: eu fui crucificado com Jesus, e não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então qual seja o teu ato que você vai fazer, antes pergunte ao Espírito Santo, porque Ele vai te direcionar. E quando eu questionei isso a Jesus, o que eu prego? Ele falou: pregue a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes sobre a igreja de Atos. E aí eu comecei a ler esse texto, irmãos, e eu fiquei lembrando desse momento maravilhoso que foi sobre aquele povo, sobre aquela igreja primitiva, aquele povo que obedeceu a palavra de Jesus. Só que aí o Espírito Santo me trazia a outro método. Não fica olhando somente o que eles viveram naquele momento, mas nós precisamos analisar o que eles passaram para chegar até o dia de Atos. Nós precisamos lembrar todos os caminhos que cada um daqueles 120 homens, que os discípulos que receberam o poder e a glória vindo do Espírito Santo, descido do céu, passaram e enfrentaram. E para entendermos essa passagem, nós precisamos voltar um capítulo antes. Se você quer entender Atos 2, volte para Atos 1. A palavra de Deus diz que quando Jesus ele ressuscita, olha que coisa tremenda, ele vai de encontro aos seus discípulos. Porque ele prometeu que nós nunca mais estaríamos só. Então quando ele ressuscita, ele vai de encontro aos seus. Aleluia. E a palavra de Deus diz que ele entra na casa dos discípulos, que eles tinham chamado de cenáculo, para anunciar a sua ressurreição. E a Bíblia diz que naquele momento estavam os 10 ali reunidos. Estava faltando um. E Jesus se apresenta, conta sobre a sua ressurreição, fica um tempo com eles e desaparece. Vocês ouviram o que eu disse, né? Tinham 10 discípulos, faltava um. Era necessário que somente tivesse 10 naquele momento. E aí, eu pregando sobre isso, lendo sobre isso, quando foi na sexta-feira de manhã, chega a mensagem da pastora de novo. Bom, Jacques, você vai pregar sobre o fechamento do monte, então você também já fecha com também a campanha das 7 casas. Então você já une uma palavra das 7 casas com a pregação que você já estava criando aí, faz um bem bolado aí, e faz uma pregação. Eu falei: Jesus amado, o que eu vou juntar agora com essa passagem para pregar, para não ficar algo confuso? Mas o Espírito Santo, ele é perfeito em tudo que ele faz. Aleluia! E aí ele trouxe para mim justamente uma passagem, uma casa que Jesus visitou depois da sua ressurreição para curar um que estava doente, não no físico, como ele fez com muitas pessoas. Jesus, durante essas campanhas que ele entrou nas casas, ele curou muitas pessoas. Sim. Algumas desconhecidas dele, outras conhecidas, como a sogra de Pedro.
mas eram gente que era fora do convívio de Jesus. Não eram os seus, vamos dizer assim. E Jesus, ele é um Deus tão perfeito que ele não se preocupa apenas com os de fora. Jesus, ele é um Deus que se preocupa com os de dentro também. Às vezes a gente está pregando, anunciando o evangelho, como a pastora faz, como muitos aqui fazem. E a gente vê Deus nos usando para curar pessoas, restaurar pessoas, através da nossa vida, levar o evangelho. Só que uma coisa, nós precisamos ter em nós a certeza: Deus também cuida de nós. Glória a Deus. Vocês lembram que ficou um discípulo de fora da visita à casa, no cenáculo? Era preciso, porque Jesus tinha que trabalhar com esse discípulo, que era Tomé. Tomé andou com Jesus. Tomé viu Jesus ministrando a palavra. Tomé viu Jesus fazendo milagres. Mas sem saber, Tomé tinha uma lepra no seu espírito, que era a incredulidade. E Jesus jamais ia deixar despedir um de seus discípulos com uma ferida. Nós vimos durante toda essa campanha Deus falando que estava derramando bênçãos espirituais, curas espirituais. E é assim que ele fez através da vida de Tomé. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Olha só, era a proposta de Deus, ele não estava ali, porque eles tinham que trabalhar com ele. Às vezes a gente pensa, Jesus apareceu para tais e tais, não falou comigo. Jesus falou com tantas pessoas e me deixou de fora. Há um tempo determinado para todas as coisas. Verdade. E Jesus, quando ele visita uma casa, ele não despede ninguém sem dar uma bênção, sem curar, sem restaurar. Oh, glórias, aleluia, Jesus, é verdade. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não pulsar a minha mão no seu lado, eu não crerei. Olha só, Tomé andava com Jesus, ouviu os seus colegas discípulos dizer que Jesus era ressurreto, mas havia dentro do coração dele a lepra da incredulidade. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali na casa, pastor, no cenáculo. E foi mais uma casa que Jesus visitou. E Tomé com eles, apesar de estarem trancadas a porta. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque ao meu lado, para de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Glória a Deus. Naquele momento, Aleluia. Jesus estava realizando uma cura naquela casa. Aleluia. A casa primitiva que originou a primeira igreja, a igreja de Atos. Muitos podem pensar: mas por que Jesus não fez algo de primeira? Há um tempo determinado. Verdade. Deus tinha que fazer Tomé vomitar a incredulidade que ele tinha. Vai ter momentos na minha e tua vida que Deus vai fazer você vomitar primeiro o que você está no teu coração, para que depois ele cure. Porque nós temos que fazer isso com Jesus. Lembra que ele falou que nós temos que ser sinceros? Nós precisamos confessar as nossas limitações. A Bíblia diz que existia um pai que tinha um filho endemoniado. E o discípulo de Jesus tentaram expulsar o demônio várias vezes, não conseguiu. E o pai, vendo Jesus, disse para Jesus: Senhor, eu creio, mas me ajude com a minha incredulidade. Antes de Jesus operar o milagre no filho, ele falou: Jesus, me ajuda com a minha incredulidade, porque eu quero crer por completo. E foi assim na vida de Tomé. Então, no decorrer do tempo que Jesus permaneceu depois da sua ressurreição aqui na terra, e vai ter momentos que eu vou pregar aqui que vai lembrar um monte. Fiquem ligados. A Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias pregando depois da sua ressurreição, até ser elevado aos céus. E a Bíblia diz que ele ficou aparecendo para várias pessoas, operando milagres, pregando o evangelho. Ele continuou pregando. E o apóstolo Paulo vai dizer que ele fez isso para mais de 500 pessoas. Só que aí, depois dos 40 dias, que Jesus pregou e falando para todas essas pessoas: fiquem em Jerusalém, até que dos céus sejais revestidos de poder. Aleluia. A Bíblia diz que ele fez isso. E quando estava chegando o dia de Pentecoste, Pedro tentou reunir o máximo possível dessas pessoas. E sabe quantas pessoas ele encontrou só? 120. E cadê as demais? As demais que Jesus tinha falado: fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder. Quantas vezes nós lá no monte ouvimos, presenciamos Deus usando a pastora, outras pessoas falando com alguns lá: olha, Jesus tem bênção para você aqui no monte.
Jesus tem cura para a tua vida. Jesus tem restauração para o teu casamento. Mas fica aqui na campanha com a gente. É. Verdade. Só que chegou dias que só tinham 7 pessoas no monte. Tinha dia que eram 12. E Jesus, ele pregou para muitos, mas foram poucos que obedeceram. Para a gente chegar no dia de Pentecostes e ver o derramado do Espírito Santo, nós precisamos passar por esse processo, de entender que só viveram o Pentecostes aqueles que obedeceram às ordenanças de Jesus. E foi uma das palavras que Deus mais falou nessa campanha, sobre a obediência, sobre a perseverança. Porque a palavra diz que os que perseverarem até o fim, estes serão salvos. E aí a Bíblia diz que quando estava chegando o dia de Pentecostes, aquele povo se reuniu naquela casa. Aleluia. E eles não ficaram calados, irmãos. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles ficavam incansavelmente, sem parar, o tempo todo, orando e clamando a Deus pela vinda do Espírito Santo. Eles oravam e oravam. E aí, irmão, chegando no último dia de Pentecostes, porque a Bíblia diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, que era a festa, onde eles comemoravam a colheita, né? O Pentecostes. A Bíblia diz que eles estavam naquela casa reunidos, como nós estamos aqui hoje. E eu já quero liberar uma profecia aqui, uma palavra profética. E creia e pega quem tem fé. O Senhor vai derramar do seu Espírito ainda neste lugar, nessa noite aqui. Da mesma maneira que Ele derramou o poder daquele lugar, Ele vai derramar sobre cada um de nós. Glória. Você crê? Amém. E a palavra diz que eles estavam lá, reunidos, adorando, louvando a Deus. E de repente eles escutam um som. A Bíblia diz que era veemente impetuoso. Imagina o barulho que aquele som faz. Quando Deus começa a agir, meu irmão, é um estrondo no reino espiritual que você nem imagina. Aleluia. Porque Ele faz questão que os nossos inimigos, que o inferno ouça o agir dele na nossa vida. Ele faz questão que os nossos inimigos vejam o que Ele está fazendo comigo e com a tua vida. Para que aqueles que duvidaram, para que os que não fizeram parte dos 120 vejam, como eu perdi de não ter ficado com eles. É, Jesus. E muitos não irão experimentar de tudo aquilo que Jesus tinha para cada um deles pela forma de não obedecer à palavra de Deus. Então, uma das coisas que Jesus foi ministrando no meu coração através dessa palavra sobre a importância de sermos obedientes à palavra dele, de sermos fiel àquilo que ele tem ordenado a cada um de nós, porque ele disse, não saiam de Jerusalém, fiquem aqui. Se Jesus disse isso, porque tinha um propósito. Então, quando o Senhor falar com você, quando o Senhor liberar uma palavra para a tua vida, creia, não duvida. Obedeça, sem questionar. Glória, aleluia. Porque o Senhor, se Ele liberou uma palavra, Ele vai cumprir no tempo certo, da forma certa, no tempo determinado. E o que Ele vai fazer vai ser estrondoso. Porque os discípulos não faziam imaginação nenhuma do que estava vindo para eles. E aí, chega o dia de Pentecostes, aquela casa se enche, o Espírito é derramado com poder sobre aquele povo. E aí a Bíblia vai dizer que todos que estavam ali eram judeus, só que eles começavam a falar das suas línguas maternas. E aí era um povo de diversas nações. E quando eu fui ler essa parte, eu lembrei como Deus, através dessa campanha, através da vida da pastora, alcançou nações. Quem que lembra das vezes que eu gravei vídeos para pessoas que estavam na África, nos Estados Unidos, em Londres, na Grécia, Portugal. É isso que Deus faz através da nossa vida. Aleluia. Quando Deus derramou do Espírito Santo lá em Atos, Ele fez todo aquele povo lembrar das suas origens, de como o Espírito Santo iria alcançar as nações daquele povo, porque depois que veio o Pentecostes, eles foram cheios, eles se dispersaram, cada um para sua nação. Imagina o poder que estava com eles sendo levado para essas nações. Imagina o que Deus iria fazer através da vida daqueles homens nesses lugares. E eu tenho certeza que através dessa campanha, Deus operou milagres. E nós iremos ouvir testemunhos, eu creio. Amém. De muitas pessoas de diversas nações, através das nossas orações. Você foi meio, canal de bênção do Senhor alcançar nações. Glória a Deus. Você tem noção disso, impacto que a tua vida tem neste mundo? Você foi bênção sobre nações. Só que aí nada é fácil, irmão. Deus derramou do Espírito, estava todo mundo cheio, estava uma bênção, só que aí todas as vezes que Deus usa a nossa vida ou derrama a bênção, a glória dele sobre as nossas vidas, que ele abençoa a gente com a bênção, sempre haverá quem? Opositores.
A Bíblia diz que aquele povo estava sendo tomado. Mas enquanto eles estavam sendo tomados, haviam alguns que diziam: meu, eles são bêbados. Ó, a essa hora estão cheios de vinho, zompavam. Jesus. Mas Deus está mostrando exatamente isso, não para a gente se entristecer, porque nós passamos pela mesma coisa nessa campanha. Quantas vezes duvidaram da campanha? Duvidaram da pastora? Como a senhora conseguiu terminar essa campanha? É, Jesus. Verdade. Mas de uma coisa esse povo não sabe: do que Deus vai fazer a partir dessa campanha, através da vida de vocês. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor já falou o que Ele fez antes de Atos acontecer, né, do dia de Pentecostes. Está contando agora o durante, mas Ele vai revelar agora o depois de Atos. Ô, glória. O depois de Atos. Eu estou arrepiado aqui, irmãos. Deus vai mostrar aquilo que Ele vai fazer depois dessa campanha. Na minha, na tua vida, mas através das nossas vidas. Aleluia. Porque Deus não faz somente em nós, mas através de nós. Deus não fez somente na vida da pastora, mas através da vida dela. Aleluia. Coisa E aí linda. quando a gente continua lendo o capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz que Pedro sai para pregar. E quando ele faz uma pregação, a Bíblia diz que ele alcança 3.000 pessoas. Glória a Deus. Deus nos disse que Ele ia fazer conosco a mesma coisa que Ele fez em Atos. Então a partir de agora, irmãos, usa dessa unção que o Senhor derramou sobre a tua vida naquele Amém, monte. aleluia. Dessa unção que Ele está derramando aqui hoje. Ele está derramando. Amém. E alcance vidas, seja meio de curas, se permita ser usado pelo Espírito Santo. A reserva que você alcançou nesse monte, presta atenção. Essa manifestação de glória que o Senhor derramou sobre nós aqui, não é para a gente ficar somente conosco, para nós. Nós não podemos ser egoístas, temos que ser como os discípulos de Jesus. Após Atos, se espalharam para pregar o Evangelho. E cada um deles fez coisas extraordinárias. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Aleluia. Ele preparou eu e você durante a campanha. Ele abençoou na campanha. Está derramando do poder dele aqui nessa noite. Eu creio nisso. Porque se ele disse que faria como fez em Atos, eu não duvido do Senhor. É porque ele tem agora um povo para alcançar através das nossas vidas. Ele tem um povo para curar através das nossas vidas. Ele tem um povo para restaurar através da tua vida, da tua mão. Aleluia. Então começa a partir de agora a deixar Deus te usar. Aleluia. Independente de onde você esteja. Porque os discípulos de Jesus, após Atos, começaram a ser usados em diversos lugares, de diversas maneiras, de diversas formas. Eles não ficaram retendo o que tinha recebido de Jesus, e nem em Atos, e nem no dia de Pentecoste. Então quando o Senhor te incomodar na fila do pão lá, naquele mercado, toca nesse irmão e libera a palavra sobre ele. Quando Deus te incomodar na fila do banco, libera a palavra sobre aquele irmão. Quando Deus te incomodar numa praça, libera a palavra. Deus nos capacitou com poder, glória. Ele disse que nos daria um Espírito. João capítulo 14 diz que nós recebemos um Espírito que nos capacita a fazer obras maiores do que Jesus fez. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Então o que falta para nós? Será que é a lepra da incredulidade, como estava em Tomé? Porque se for, Jesus está aqui nessa casa. E Ele vai curar essa lepra que está no teu coração. Eu creio, Pai. Se hoje é a tua falta de confiança, confessa a Jesus, peça ao Senhor. Porque Ele diz a sua palavra que aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta será aberta. Deus nos chamou para um propósito nessa terra. Deus não criou essa campanha à toa para nós. Diferente de todas as demais que nós participamos, que foram de bênçãos materiais, bênçãos físicas, de curas muitas vezes físicas, essa campanha foi sobrenatural, foi espiritual, assim como foi lá em Atos. Lá no dia de Pentecostes foi espiritual que desceu sobre eles. E aí eles manifestaram no físico, curando, libertando pessoas. Deus vai manifestar no físico aquilo que nós já recebemos. Glória a Deus. Através dessa campanha. Amém. Em nome de Jesus. Deus quer tomar Guararema, tomar o estado de São Paulo, tomar esse país através das nossas orações. Você não tem noção do que Deus pode fazer através da tua vida, do que Ele vai fazer. É só você dar espaço para Jesus. Porque todos esses homens, eu tenho certeza, a maior parte a Bíblia não relata, só fala sobre os 12 discípulos, né? Porque em seguida eles fazem o sorteio e chamam mais um. Mas a Bíblia não relata, mas eu creio que esses 120 homens e mulheres que foram cheios da presença, eu tenho certeza que por onde eles passavam, gente,
A glória se manifestava, Glória a Deus. pessoas Aleluia. curadas, eram libertas, transformadas. Jesus. Então entenda uma coisa, por onde você passar a partir de agora, Meu Deus. Deus vai manifestar essa glória para você. Amém. Como o Senhor fez com Moisés, lembra dos 40 dias? O que aconteceu quando ele desceu do monte? Rosto A Bíblia dele diz que brilhava. o rosto dele brilhava. Você vai resplandecer a glória do Senhor no teu rosto. Quando você chegar num lugar obscuro, eles vão ter que reconhecer que há luz em você. Você vai ser luz para este mundo, você vai ser luz na tua casa, luz na tua família, luz nessa cidade. Deus quer fazer muito em nós e através de nós. Porque assim como foi em Atos, o reboliço que foi gerado a partir disso, que nós somos hoje consequências disso. Você crê nisso? Nós somos a igreja consequente das de Atos. E até hoje nós ainda experimentamos desse derramar. Então imagina o que vai ser a partir de agora, através dessa campanha, na tua vida e através de você. Então nós precisamos hoje, assim como foi em Atos, para que eles recebessem do Espírito Santo, do derramar da glória do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles oravam o quê? Fervorosamente. E Deus hoje quer nos convidar a fazer uma oração fervorosa, a fazer um abrir de coração sincero para Ele. Assim como esses homens foram sinceros com Jesus, esses homens foram livres diante da presença do Senhor naquele lugar, naquele cenáculo. Hoje Deus marcou conosco um encontro nessa casa. Hoje essa casa se tornou o cenáculo daqueles discípulos. No reino espiritual, nós temos a mesma liberdade, o mesmo acesso. Então nós precisamos clamar nessa noite. Em nome de Jesus.